Olá, boa noite. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Hoje nós vamos falar sobre organização. Boa noite, Juliana. Tudo bem, Bispa? Tudo bem? Que bom a gente poder ter essa conversa aqui. Que Fiquei bom. muito feliz que você aceitou nosso convite. Eu agradeço o convite também. E olha, tá, o pessoal tá muito curioso, viu, Ju? Ai, que legal. Certo. Eu sou uma super fã de organização, Ju. Bacana. Amo Ótimo. organizar a gaveta, amo organizar a casa, amo organizar a minha vida, na verdade. E a E aí, organização, uma delícia, né, Bispa Fê? Traz saúde, traz um alívio, uma paz de espírito, né? eu acho que ela traz até organização mental. Sim. Você Com concorda, certeza. Ju? Sim, com certeza. Quando a gente não está bem internamente, quando tem algum problema na nossa vida, tudo em volta fica desorganizado. Então você já percebe que a pessoa organizando por dentro, com certeza a vida segue muito mais tranquila. Eu concordo. E o ambiente organizado parece que ele ajuda a organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque aquela ordem daquele ambiente, aquela harmonia, traz também uma disciplina, uma harmonia interior. Mas hoje a gente vai saber mais. Tá Que bom. você hoje vai falar, Ju, como a organização economiza dinheiro e, Também. claro, te deixa mais rico, mais próspero, porque você deixa de gastar com aquilo que a falta de organização gera. Agora, Gil, eu queria saber de você, como é que você se apaixonou pela organização? Você sabe que eu trabalhei por 10 anos com organização de eventos. Tá. Então, na verdade, eu sempre fui muito organizada, minha mãe sempre foi muito organizada, minha rotina desde pequena sempre foi muito organizada. E eu comecei a trabalhar com eventos, trabalhar com festas onde eram festas mais corporativas, muito grandes, então você tem que ter uma organização. E eu sempre fui apaixonada por procedimentos, por processos. Eu acho que a nossa vida né, ela é ligada a isso. Quando você acorda, você escova os dentes, você toma o café da manhã. Isso são todos procedimentos. Eu acho que essas regras, como você falou, deixam o nosso dia mais tranquilo, a nossa cabeça já sabe qual é a nossa rotina. E eu sempre gostei disso. E quando eu me mudei de casa, eu morava numa casa e mudei para um apartamento menor, com um filho pequeno, meu marido. E eu sei o que é isso. É. Casa cabe muita coisa. Muita coisa. E aí, quando você se depara com um lugar menor, que você tem as mesmas, até mais coisa, porque você tem agora um filho, e com um espaço menor, eu percebi que tudo, meu marido, a minha família começou a me visitar e viu que tudo estava encaixado com racionalidade, eu pensava naquilo. E todo mundo da minha casa sabia onde estava, porque não era uma arrumação, não estava só bonitinho. Tinha uma metodologia que eu entregava em cada tipo de produto. E aí a vida se tornando muito mais fácil, foi aí que eu me apaixonei por ser consultora em organização. Que legal, que legal. Então, uma experiência que também faz parte do teu dia a dia. Essa Exatamente. é a melhor maneira de a gente praticar algo que a gente acredita que é verdade dentro da nossa casa, né, Ju? Com Isso é certeza. fundamental. Com E certeza. eu tenho um lema, Ju. Hum. Gaste tempo organizando para não gastar procurando. Você concorda com ele, Ju? Com certeza. Tem um estudo que diz que a cada 2 minutos que você investe organizando, você economiza 1 hora que você gastaria procurando. Eu não tinha esse dado, você está brincando. Pois 2 minutos de organização gera uma Uma hora. hora, exatamente, porque todo aquele tempo que você entrega procurando as coisas, você gasta, porque as pessoas falam, poxa, eu chego em casa no fim do dia, a minha casa está uma bagunça. Se você pegar um cestinho e colocando tudo que está fora do lugar dentro desse cesto, em 15 minutos, e você souber aonde você tem que devolver, 15 minutos sua casa está organizada. Eu concordo. Agora, tem pessoas, Ju, que elas pegam esse ímpeto de organização e rejeita ele. Tipo assim, às vezes até tem aquela vontade de querer organizar, mas falar, é tão trabalhoso, é tão difícil, aí deixa Exato. pra lá.
E não Exatamente. é. Na Não, verdade, ela vira um hábito e vira um prazer. Né? Porque a hora que você exatamente. acaba de organizar Ah, tudo, assim, é uma uma satisfação. delícia, uma Concordo. delícia. É, as pessoas, elas costumam ter esse problema porque elas não têm um ambiente organizado. E aí dá uma preguiça, dá um desespero, uma desmotivação quando você não sabe onde você guarda. Agora, quando tudo está definido, tem uma frase que a gente usa muito na organização: pegou, guardou, usou, devolve, pegou emprestado, devolve aquele objeto. Quebrou? Conserta na hora. Uma roupa rasgou? Manda para a costureira, manda para o sapateiro um sapato que não está legal. E aí você vai ver que tudo vai, a roda vai girando. E aí é fácil e gostoso manter organizado. Então, só que essas são às vezes pequenas tendências que a gente não resolve dentro de casa, mas elas ficam constantemente voltando à nossa memória. Né, Sim, Ju? Então você no fim se sente sobrecarregada, não só por causa da sua rotina, mas por causa das pendências que você deixou. Agora, Ju, qual que é assim? Chegou várias perguntas. que As legal. principais dela perguntaram como organizar a geladeira. Existe Certo. uma metodologia? Eu vou te contar como é que eu organizo a minha. Tá, Eu não sou personal organizer, só sou uma fã de organização, e aí você legal. me conta o que você acha disso. Tá. Assim, Ju, eu não gosto de abrir a geladeira e ver logo assim, tipo, frangão na primeira prateleira, sabe? Sei. Eu acho feio. Outro dia eu chamei uma moça para me ajudar e ela pegou o frango assado mesmo e pôs na primeira prateleira. Eu falei, gente, não gosto de ver ele logo Não. em primeiro. Então eu deixo a primeira prateleira para o que é leite, bebida, aquelas coisas que a gente tira mais e as coisas de café da manhã. Na segunda eu deixo iogurte, manteiga, as coisas mesmo ainda que são primeira e segunda, e primeira bebida, segunda café da manhã. Na terceira, aí sim, eu já coloco tudo em tupperwares igual, de vidro, Isso. procuro usar vidro, porque eu acho mais higiênico, e no mesmo formato, no mesmo tamanho, porque um encaixa em cima do outro, sem eu ter que ficar fazendo um origami dentro da Isso. geladeira, Quebra-cabeça, né? um quebra-cabeça. Então eu deixo a terceira para alimentos. Aí tem a gaveta de queijos, e deixo uma gaveta só de frutas, uma gaveta só de legumes separados também, porque aí já aprendi que o gás que libera dos legumes acaba estragando a fruta e da fruta também, então o ideal é que eles fiquem separados. E aí na porta a bebida normalmente, né? É Isso. água, sucos, temperos e tudo mais. O que você acha disso? Você acha que está correto? E qual que é a dica para as pessoas começarem a economizar pela geladeira, Ju? Tá certinho, Fê, Ah, certinho, que bom, parabéns. obrigada. Bicho papê tá ótimo. O que acontece é o seguinte: as pessoas costumam É. não esquecer produtos dentro da geladeira, não consumir no dia correto, porque elas acabam empurrando tudo para trás. A forma como você guarda também, que nem você mencionou, os Tupperwares de vidro, que você consegue colocar um em cima do outro, está super correto. Por Panela exemplo, pode ir para a geladeira, eu Ju? ia falar, nossa, você leu meus pensamentos agora. Eu ia falar agora. Se tem uma coisa que não pode ir para a geladeira é panela. Na verdade, esteticamente também, porque a gente tem que agradar os olhos, né? Como você falou, o frangão ali aparecendo. Ele não é agradável para os olhos. Assim como num guarda-roupa, a gente sugere a troca, a padronização dos cabides. Não é só um luxo, uma frescura. Além de você ganhar espaço, você também gera um conforto visual. Seu cérebro, a hora que abre ou a geladeira ou o armário, ele enxerga aquilo que tem, porque está tudo padronizado. Seu olho não fica olhando a diferença de formatos, e sim o que está dentro. Então, e a panela, além do visual, ela não é recomendada porque ela é feita para isolar o calor, certo? Se você coloca um alimento dentro da panela, dentro da geladeira, ele isola e não gela, então o alimento acaba estragando. Então, a panela não é recomendável.
Os produtos também, exatamente nessa ordem que você falou, os laticínios, produtos mais delicados têm que ir para cima da geladeira, a manteiga, requeijão, toda essa parte de laticínios tem que ficar na primeira e na segunda prateleira. O que vai para a primeira e segunda prateleira também são os ovos. Todo mundo põe ovos na segunda porta da geladeira. Não ponho também. Não pode, exatamente. E os ovos, por quê? As pessoas falam, mas qual é o problema? Além da variação de temperatura, você abre e fecha a porta da geladeira, o ar quente acaba entrando. Você também tem um problema de a casquinha do ovo, um bate no outro, por ela ser muito delicada com o movimento. Então você acaba perdendo, às vezes a pessoa abre o ovo não tá bom, muitas vezes também é porque não acondicionou bem os ovos. Aí já está perdendo dinheiro. Já está perdendo dinheiro. Já está perdendo dinheiro. Já está estragando. Já está estragando o alimento. Quer dizer, já começou a economia familiar ir para o ralo, o orçamento da família indo para o ralo. E uma mulher, sabe, ela edifica bem a sua casa. E a mulher precisa saber fazer economia do lar, não é, Ju? Com certeza. Ela precisa saber como fazer aquele dinheiro. Às vezes ela é muito boa para ir no supermercado e fazer render aquele dinheiro. Só que se chega em casa, ela não organiza aquele esforço que ela teve, pesquisando qual que era o melhor, às vezes vai em 2 supermercados, perde todo esse esforço, né, Ju? Isso, exatamente. Você sabe, Bispa Fê, que o lugar onde mais a gente gasta dinheiro dentro de casa, onde tem o maior desperdício, é na despensa e na geladeira. Porque nós não temos o controle correto dos alimentos. E os alimentos são muito suscetíveis a estragarem e ir para o lixo. E é aí que acontece o desperdício financeiro, né? E também o desperdício aí econômico, natural, enfim, tudo envolvido. Então, assim, o acondicionamento dos alimentos, o controle, quando você enxerga, outra frase que a gente usa muito em organização, adoro esses ditados, o que não é visto não é lembrado. Se você não enxerga, você não lembra que existe. Então, o café da manhã, por exemplo, uma sugestão que eu dou para todos os meus clientes. Eu coloco em uma caixinha, uma cestinha que vai dentro da geladeira, tudo aquilo que vai para a mesa do café da manhã, que são coisas menores, a manteiga, o requeijão, o frasco da geleia, coloco tudo junto na primeira prateleira. A hora que você leva à mesa, você leva a cestinha inteira e depois retorna com ela. Fica mais fácil de você carregar e você consegue visualizar o seu estoque quando ele está acabando e você precisa comprar novamente. Uau, essa é uma dica maravilhosa. Ju, as pessoas estão perguntando assim, mas por que então nas portas das geladeiras tem lugar para ovos? Pois é, todo mundo... Esse porta-ovo, exatamente, nós já sempre falamos isso, ele hoje em dia ele vem solto. Ele vem ali só apoiado. Então você pode pegar aquele porta-ovos e transportar para a primeira porta da geladeira. Algumas fábricas já estão colocando esse porta-ovos que é solto na primeira prateleira. Exatamente porque a pessoa acha que quando ela abre a geladeira, exatamente daquele jeito que veio a geladeira, ela tem que usar. E não necessariamente assim, você pode modificar. Tanto é que hoje as prateleiras você pode aumentar, diminuir a altura, você pode fazer todo esse balanceamento. Então, pegou o suporte de ovos, tira da porta e coloca na primeira prateleira ou na segunda. Muito bom. Agora, Ju, as verduras e as frutas, às vezes tem pessoas que deixam de consumir aquilo que é bom para a saúde, que é saudável, porque elas são altamente perecíveis. Uma dica que eu aprendi no De Bem com a Vida, com uma nutricionista, é quando pegar o pote de salada, quando ele chega a salada, você colocar no pote, lavou, né, higienizou, colocar uma folha de papel toalha em cima, uma embaixo, às vezes até uma no meio, para que aquela folha dure mais. E me ajuda demais isso, porque eu consumo salada todos os dias, né, ainda mais agora aí no fit, eu preciso estar sempre numa dieta, e eu pedia muita salada. E me ajudou a conservar muito. Qual que é a melhor maneira de acondicionar frutas e verduras
dentro da salada, Ju? Dentro da geladeira? Da geladeira. Primeiro, usar o compartimento que vem exatamente para verduras e legumes, que é o compartimento mais embaixo, geralmente, onde não é tão frio, porque o frio extremo ele queima. Outra coisa, as verduras, os legumes, eles não podem ir direto na geladeira, eles têm que estar sempre em um saquinho, né? Você pode fazer essa higienização, o papel toalha ele suga água, né? Por isso que ela mantém ela bem crocante, a folha da alface, por exemplo. Por que eles, que nem você falou dos gases, existe a contaminação trocada que nós falamos, que é a contaminação de um alimento no outro. Alguns alimentos você pode lavar, como a alface, né? Agora, outros alimentos você não pode lavar e conservar dentro da geladeira. Esses alimentos você coloca num saquinho para que ele dure mais. E aí separar as verduras e legumes dentro daquele compartimento da geladeira, onde não é tão frio. Agora, Ju, eu gostei de uma frase sua, onde você fala que ir para o supermercado sem estar com a despensa organizada ou sem uma lista é quase que brincar de jogo da memória. Pois é. Explica isso pra gente. Quem nunca chegou de um supermercado e falou, poxa, esqueci disso ou daquilo? Eu estava outro dia conversando com um psiquiatra e ele falou, Juliana, a nossa cabeça ela serve para armazenar algumas informações. Ajude ela, a sua memória, a não é como se fosse um computador. Não exija dela, não use a sua memória para coisas menores, como, por exemplo, uma lista de supermercado. Então, se você acha, tudo bem, você sabe o que tem, o que está faltando na sua casa, mas a correria do dia a dia vai fazer que, de repente, um item ou outro se perca. Como é que eu faço, Ju? Eu deixo na minha cozinha um bloquinho com caneta, e assim que vai acabando o meu estoque, primeiro que eu faço mais ou menos um cálculo, Ju. Então, imagina, eu tenho 4 filhos, o leite vai demais, por exemplo, na minha casa, pão vai demais. E eu não posso lembrar na véspera que vai acabar o leite. Então, Exato. mais ou menos eu sei o tanto de leite que eu gasto por semana, o tanto de pão que eu gasto por semana. Porque aí, quando eu vou comprar, eu já faço a compra calculada dentro do meu gasto semanal. Você observar, né? Quantos dias dura minha bandeja de ovo? Começa a criar esses hábitos, né, Ju? Exatamente. Quanto que vai de leite? Então o leite dura tanto. Quando as crianças estão de férias é mais. E já ir anotando, eu acho que é uma dica fundamental. Você concorda comigo? Sim, é o planejamento. Isso é um planejamento, como tudo na vida. Você não caia na armadilha de deixar para sua cabeça lembrar de tudo. Então, na despensa, passar sempre. Se você já tem esse costume, o seu hábito é esse, você sabe que na sexta-feira no sábado, você sabe que já vai acabar. Você tem um estoquezinho, seu dia de ir no supermercado, ou se você quiser passar no supermercado porque teve uma promoção, um dia ou outro, é interessante você deixar essa lista, ou quem está com você na sua casa, fazer essa lista. Deixa um papelzinho, um bloquinho, uma caneta, sempre perto e à mão. Acabou, anota. Um produto de limpeza, por exemplo, às vezes pode usar um pouco mais um dia, outro. Então tem essa listinha. E essa lista, ou você pega a lista, ou você deixa ela na porta da geladeira, que qualquer um que passar pode te ajudar. Às vezes você está na promoção e precisa comprar, e aí já aproveita e compra tudo que está faltando. Às vezes eu estou na rua e as crianças já sabem. Me manda uma foto da lista. Exatamente. Aí eles mandam a fotinha, eu já sei que realmente, às vezes, você chega no supermercado, tem promoção de alguns produtos, se estiver na lista, vai para casa, se não tiver. E uma coisa importante, Bispa Fê, você já está ensinando seus filhos a serem planejados. Esse exemplo que você está dando para eles. Eles têm esse exemplo. A casa deles, a rotina precisou, a mãe tá lá, ele tira a foto e manda para você. Eles vão levar esse hábito para eles, com certeza, inconsciente eles já vão levar. Isso, parabéns, isso é muito bom. Que legal, nem imaginava que isso tudo já está influenciando a rotina familiar que eles vão ter no futuro. Com certeza. Que importante isso. Agora, Ju, como organizar a despensa? A despensa,
O velho hábito. O que está mais velho? Eu preciso só falar uma coisa, Ju. Algumas pessoas colocaram que também não tem dispensa. Então a gente vai responder essa e depois, para você não ficar aí ansioso, angustiado, a Ju vai explicar para quem não tem dispensa também. Na verdade, Bispa Fê, o que a gente fala é o seguinte: você não tem uma dispensa física, não tem uma portinha, um quartinho que você tenha. Você pode criar uma dispensa em um pedaço do armário da sua cozinha. Separe aquele espaço só para guardar os mantimentos. De preferência que não seja tão grudada no fogão, lugares quentes como forno, um lugar mais arejado, mas dentro da sua cozinha, aquela é a sua dispensa. É isso aí. O lugar onde você vai reunir os alimentos é a sua dispensa. Porque tem gente que é assim, ali é o lugar das travessas, mas eu ponho o quilo do arroz em cima. O quilo, porque não coube, aí vai enfiando onde cabe. Não. Só que aí esquece que o arroz estava lá, esquece que o feijão estava lá, e vai achar aquele pêssego do Natal anterior. Aquela lata enferrujada. Exatamente assim. Você tem que departamentalizar, o que eu falo. Faça departamentos. Aqui é o departamento das panelas, aqui são das travessas de vidro, e aqui é a sua dispensa. A sua dispensa é nessas prateleiras, em duas, Ju, 3 prateleiras. Sabe o que eu falo quando hoje começa a gente nova a me ajudar? Guarda coisa com coisa. Coisa com coisa, não adianta você pegar panela e colocar com travessa. Exato, não falam a mesma língua. Não é a mesma coisa. Então, se for, vale a pena tirar as coisas todas, né, os teus utensílios do armário e começar a organizar por departamento. É uma expressão simples, mas guarde coisa com coisa. Sim. Panela com panela, prato com prato, copo com copo. Talher com talher. A lata de pêssego vida, né? Com o saco de arroz. Eles vão falar a mesma língua. Não precisam estar do ladinho do outro, mas eles vão falar a mesma língua. Exatamente. Tá. Então, para quem não tem a dispensa física, faça uma dispensa no teu armário. E exatamente. Aí, Ju, como organizar a dispensa? O que acontece? Nós temos aquela velha regra. O que você comprou em primeiro vai vencer logo para frente e o mais novo para trás. Você tem que categorizar. Gente, presta atenção nisso porque isso é importantíssimo. Às vezes você chega ao supermercado e você tem preguiça de pegar aquela lata que está no fundo e puxar para frente. E aí você pega e põe o novo na frente. Né, Ju? Exatamente. Não, para quem não está acostumado a se organizar, cria o hábito disso. Exatamente, exatamente. Você tem que criar o hábito e é tão simples, é tão rápido, e o seu benefício, o seu ganho financeiro, ganho de tempo vai ser enorme. E vira automático, né, Ju? Automático, depois vira uma rotina. Eu costumo falar que organização é que nem quando você quer emagrecer, por exemplo. Você começa a fazer exercícios, você não começa a mudar a sua alimentação. Se você não se esforçar um pouquinho, o hábito não acontece. É a mesma coisa a organização. Tem que ter um pouquinho de sacrifício, né? Eu falo assim, poxa, Jesus morreu na cruz, olha o sacrifício. Se você não quer sacrificar nada nessa vida, não, assim, não dá também, né? Não é tudo muito fácil também. Aí não dá. E depois vai virar uma coisa deliciosa e ver tudo aquilo organizado, dá uma satisfação, né? Muito grande. Exatamente. Então, por exemplo, coloca os sacos de arroz, sacos de feijão, sacos de farinha, um na frente do outro. A parte de café da manhã. Então, se você tem o costume de... Então, seu marido toma café, você toma chá e seu filho toma achocolatado. Coloque ali aquela parte do café da manhã. Faça essa categoria de biscoitos, coloquem as bolachas, os biscoitos, tudo junto. Alguém precisou, o seu filho de 10 anos, que ele já tem essa mentalidade, ele vai direto no lugar dos biscoitos. Ele não vai ter que fuçar no saco de arroz para achar atrás do arroz o biscoito. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Caso você queira, ou você possa comprar, ou até você pode usar dentro da sua casa mesmo, tente colocar em cestas. Você pode... te falar, eu adoro cesta. Eu tenho uma cesta de pão, uma cesta de bolachas, porque essa sim eu levo às vezes para a mesa do café. Isso. Porque eu acho mais fácil. Sim, você pega do armário da sua dispensa e leva até o café, depois devolve. É mais fácil. E outra coisa, as cestas, Bispa Fê, elas funcionam como gavetas. Quando você puxa,
você enxerga, você traz para você e você enxerga tudo que você tem. Se você, e aí, por exemplo, você tem muitos sacos de arroz, que você consome muito. Os mais novos, os mais distantes do vencimento estão lá atrás. Quando você puxa os mais antigos, você pega e já visualiza quantos ainda tem. É aquilo que eu falei, se você não vê, se você não enxerga, você não lembra. Então, tente fazer isso. Não quero comprar cestas, mas eu posso usar algum Tupperware maior, de plástico. Ele vai funcionar como uma cesta. E ele funciona no sistema gaveta, que a gente chama. Você traz ele para você e consegue enxergar. Faça um de sacos de arroz, feijão, farinha, outros de café da manhã, outro de biscoitos, outros de grãos, quem consome. Então, você dividindo todos esses tipos de alimentos e deixando os que estão próximo do vencimento na frente, você tem o controle total da sua despensa. E aí o controle financeiro é absurdo, porque a quantidade de alimento que as pessoas jogam fora é muito grande. Muito bom. Ju, chegou alguns comentários aqui. A Pri, por exemplo, dizendo que ela passa um pano com álcool em tudo antes de ir para a despensa. Se isso é correto, se isso é recomendável. Sim, super, né? Ele vem do supermercado, fica no estoque do supermercado, dentro da geladeira, vai colocar um suco, um leite também, sempre passa um álcool para higienizar. Eu faço muito no que vai para a geladeira, sendo sincera, porque eu tenho 4 filhos e eu higienizava as coisas que iam para a despensa, mas muitas vezes eu não higienizo o que vai para a despensa. O que eu faço é, uma vez por mês, eu limpo toda a despensa, e nessa limpeza da despensa eu aproveito já para higienizar o que já está lá dentro também. Agora, o que faz, Ju? A pessoa às vezes acha assim, para ser organizado eu preciso investir demais. Não, você só precisa investir tempo. Você pode organizar até numa caixa de papelão, numa caixa de sapato. Mas se você começa a organizar, você vai organizando a tua mente, os teus hábitos, a tua vida, né? Isso é fundamental, a organização. Eu falo que é um reflexo de Deus, que Deus fala, eu faço tudo com ordem e decência. Quando a pessoa não faz as coisas com ordem e decência, no que ela vive? Na desordem. E na desordem é difícil você se comunicar com aquele que faz tudo em ordem e decência, né? Você vê, o amanhecer, ele acontece no mesmo horário, a natureza funciona por ecossistema, quer dizer, Deus está muito refletido na organização, né? E quando você traz isso para dentro da tua casa, você está trazendo um hábito bom, uma saúde. Agora, para encerrar, Ju, quando vai organizar, é necessário que você se abra para doar? Com certeza, o descarte, a doação, ela é a primeira etapa da organização. Você precisa tirar o que a gente costuma falar, vamos tirar o velho e dar lugar ao novo. Tira aquilo antigo, novas energias e o que precisa rodar. Então, às vezes, você não usa aquela peça. Tem alguém que está precisando daquela peça. Aquela peça não te traz mais aquela felicidade, não te inspira mais. Você não vai usar, mas eu vou emagrecer ou eu vou engordar. Não, aquilo já passou a sua época. Tira, descarta, pensando no próximo, pensando que alguém pode usar e que aquela peça já fez o papel dela naquele momento. Então, o descarte, não adianta a gente se apegar a coisas que estão lá há muito tempo. A gente precisa renovar. Então, o descarte é a primeira coisa, porque não tem técnica de organização que faça a gente organizar e ainda colocar tudo que a pessoa tem dentro de um armário menor. As pessoas, às vezes, quando os meus clientes, às vezes, me contratam e falam, eu tenho esse pequeno armário para tudo isso. Não, você precisa descartar, olha aquilo que você realmente vai usar e dá lugar para o novo. Tira o velho. Concordo, e dá lugar para o novo. Agora chegou uma pergunta aqui muito importante, Ju. Antes da gente, a gente já ia até encerrar, mas a gente precisa dessa pergunta, porque eu acho fundamental. Eu experimentei isso dentro da minha família, quando eu perdi meu irmão mais velho, e chegou um momento que a minha mãe precisou se desfazer das roupas do meu irmão, que já estava há muitos anos em coma, até antes mesmo do falecimento dele. E até meu pai falou, Sônia, uma hora você precisa se desfazer dessas roupas.
elas não são mais deles, elas não têm uso, tem pessoas que podem usar ela, que pode abençoar outras pessoas. Guarde uma peça que você goste, mas não dá para você ficar com o armário inteiro dele em sacos dentro de casa. E foi um episódio bem tenso emocionalmente dentro da nossa família, porque foi muito difícil para minha mãe escolher qual era a peça que ela ia ficar e se desapegar daquelas roupas, porque de alguma maneira ela se sentia ligada ao meu irmão pelas lembranças das roupas que ele usava, daquilo que ele tinha. A gente tem uma categoria do descarte que a gente chama que são as lembranças, né? Como eu vou doar esse, mas isso é uma peça que eu me apego mais. A gente costuma falar o seguinte, que tente guardar na sua cabeça exatamente o que o seu pai falou. Tente guardar na cabeça as coisas boas, as energias boas. Lógico, uma ou outra peça que nos traz uma lembrança e faz parte da nossa vida, tem que guardar, todo mundo precisa guardar. Mas aquilo, você precisa se libertar daquilo, a pessoa precisa se libertar e aquilo só vai trazer felicidade para alguém. Então, as lembranças, elas ficam na nossa cabeça, no nosso coração, mas os pensamentos bons, uma ou outra peça a gente precisa, faz parte da vida de todo mundo, mas aquela fase passou e a lembrança a gente vai ter de outra forma. Eu concordo. Deus deu a memória para a gente guardar boas lembranças, não precisa guardar fisicamente. O material. O material, eu acho isso fundamental, né? E eu tenho algo muito legal, Ju, que a gente fez, e eu vou deixar a ideia aí para de repente inspirar outras pessoas. Um dos desafios do Mais Que Ver é da organização, exatamente, a gente organiza os armários, usa cabides todos iguais, e aí a gente pega todas as roupas dessa organização e leva, e faz um grande bazar que funciona da seguinte maneira, cada roupa que eu levo vale por um ticket, e aí eu posso com esse ticket pegar uma peça de uma outra pessoa, e é muito divertido, porque quer dizer, as pessoas se incentivam a doar muito, porque elas querem ter muitos tickets, e acaba que aquele sapato que a outra não usa, que já estava meio velhinho, é algo novo, é uma necessidade de uma, e acaba virando uma troca, e aí o saldo do que sobra dessa troca fica mesmo para o bazar, para as doações para a igreja. Então existem maneiras muito criativas de você fazer a doação, de você saber de uma pessoa que precisa. Diminuir o lixo, a produção de lixo. As pessoas às vezes jogam fora uma peça que pode servir para outra, né? Um acessório. Então isso a gente também recicla, ajuda na natureza. Isso é fantástico. Então fica aí a dica. Uma peça só, da melhor lembrança que você tem dele, e o resto fecha o olho, se precisar, pede para alguém fazer isso para você. Exatamente. Eu ajudei minha mãe, né? Eu falei, mãe, escolhe a roupa, ela escolheu, eu falei, deixa que o resto eu faço, né? Deixa que eu vou então pegar e vou levar, já acabar com isso, porque eu acho que também você ficar nesse desgaste emocional é desnecessário, né, Ju? Exatamente. Mas tem pessoas que têm muito apego, tá? Eu já soube casos de pessoas que foram parar no hospital porque começaram a tirar do depósito coisas que estavam lá, brinquedos dos filhos, e que acaba ficando uma ligação até espiritual com o passado da pessoa, porque aqueles objetos acabam tendo uma energia dentro da casa da pessoa ruim. Né, Ju? Então é importante que você livre presente de gente que não faz mais parte da tua vida. Exatamente. Até presente de gente invejosa. Eu nem passo para frente. Gente invejosa eu jogo mesmo. Exatamente, tem que tirar, tem que se livrar e trazer só coisa boa. Muito bom, Ju, muito obrigado pelo teu tempo, parabéns imagina. Pelo seu trabalho, amei a conversa aqui na nossa live. Obrigada pela sucesso, e eu quero que você deixe teu contato para que, às vezes as pessoas também acham, Ju, que você ter uma personal organizer é coisa só para gente muito rica. Não,
Exatamente, as pessoas têm esse ainda preconceito por ser uma profissão nova. A nossa ajuda não é uma frescura, é uma qualidade de vida que a gente oferece para as pessoas, né? E então, assim, quem precisar, né? Eu tô no Instagram, eu tô em São Paulo, mas eu atendo em qualquer lugar também. O meu celular é o 11 9 4303 2610. E eu estou no Facebook, Instagram, estou à disposição. Qualquer dúvida também, eu estou à disposição gratuitamente. Eu dou uma solução, se quiser mandar foto, eu ajudo, estou à disposição. E obrigada pelo convite, Bispa Fê, adorei. Obrigada, Ju. Vamos voltar a ter outras conversas sobre organização, que tem dicas de como organizar a gaveta das calcinhas, porque isso é um ponto importante. Vamos falar sobre como organizar as gavetas. E quando você tiver novos temas, Ju, por favor, vamos voltar aqui para a gente conversar na live. Obrigada, As dobras, Ju. com certeza. As dobras inteligentes. Tem como você Sim. ensinar para a gente numa live, Ju? Sim, tem sim. A gente pode deixar a câmera filmando as minhas mãos e eu vou ensinando as dobras para economizar espaço. Adorei conversar com você. Boa noite, Ju. Deus Obrigada. abençoe teu dia, Boa tua noite. família. Muito obrigada igualmente. Um beijo. Gente, espero que vocês também de casa tenham gostado. A gente vai ficando por aqui.